Oi pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que estiverem escutando o nosso programa Quintal da Galécia, que é transmitido aqui pela nossa Rádio Quintal. Começamos aí uma nova etapa, uma nova temporada falando a respeito das crônicas e do que isso pode implicar na historiografia que é construída, que é narrada e que às vezes ela é mitificada. Temos situações onde as pessoas vão aceitar uma determinada narrativa, uma determinada história que é utilizada, uma fonte, e outras pessoas poderão contestar. Eu lembro muito bem dos casos de algumas igrejas aqui que existe aqui no Brasil, onde as pessoas utilizam mais um determinado livro da Bíblia para aceitar, para condicionar as suas verdades, enquanto que outras pessoas vão utilizar outros livros para justificarem as suas verdades. Então é sempre assim. As pessoas às vezes vão tirar das crônicas aquilo que mais agrada para acreditar na sua própria verdade. Então, a mesma crônica que é utilizada às vezes por um como verdade, ela pode ser ao mesmo tempo atacada como outros como mentira. Então, há situações onde as pessoas utilizam fragmentos dessas crônicas para poder justificar as suas teses e ao mesmo tempo que ele vai utilizar outros fragmentos dessa mesma crônica para justificar que é uma inverdade, que é uma mentira. Bom, eu vou trazer para vocês aqui, antes da gente entrar realmente em detalhes sobre essas crônicas, eu vou aqui deixar aqui um lado dessa opinião, um lado dessa moeda. Foi uma matéria publicada no Galiza Livre, essa matéria já tem uns 5 anos, e trata-se tem como tema, como título, Falsificações Históricas, o Reino das Astúrias. Foi uma matéria que foi publicada em 2 partes e ela é assinada por uma pessoa com um pseudônimo chamado Galaeca. E a fonte original dessa matéria, que foi publicada depois no Galiza Livre, ela tem origem numa página eletrônica chamada Terra Antiquae. Inclusive eu naveguei nessa página e parece que todas as informações estão em castelhano. Mas, para nossa sorte, a matéria que foi deixada no Galiza Livre está em galego reintegrado. Há de ser precisamente no século XIX, durante o período romântico e nacionalista espanhol, quando vão aparecer uma série de obras históricas que trataram de gabar a inconclusa unidade da Espanha e, sobretudo, de exaltar um reino de Castela sem origens, mas com destino manifesto, como grande impulsor dessa fracassada unidade. Tanto Modesto Lafonte, na sua História Geral da Espanha, como os regeneracionistas Joaquim Costa e Rafael Altamira vão contribuir à ideia de identidade e de consciência nacional espanhola por meio da difusão que tiveram as suas obras, escritos e conferências. Se na história sagrada do século XVIII não encontramos referência nenhuma a um hipotético reino das Astúrias, senão que se sinalizava como a antiga divisão administrativa romana e suevo-visigótica da Galécia, agora, como falsa explicação da gênese do reino de Castela, fica censurada qualquer referência régia como o autêntico nome testemunhado ou simplesmente se equipara indiferentemente a Astúrias ou Leão com o nome da Galécia. Essa nova fórmula historiográfica nacionalista vai ser retomada posteriormente de jeito acrítico, entre outros por Menéndez Pidal, já no começo do século XX, quem há de empregar o seu Centro de Estudos Históricos para a sua divulgação, suporte histórico conceitual do pensamento nacional catolicista da ditadura franquista, e que termina doutrinalmente o ex-greve historiador exilado Cláudio Santos Albornoz. Na atualidade, a preconcebida e não histórica ideia sobre a existência de um reino das Astúrias segue em vigor, comumente etiquetada como a história oficial entre escolares e bacharéis e universitários, e é objeto de afervorados debates entre os seus partidários e detratores. Se falarmos sobre territorialidade, um determinado reino que exerce a sua administração jurisdicional, política e administrativa sobre um espaço geográfico conhecido. Neste sentido, toda a documentação medieval existente não nos informa sobre um reino chamado Astúrias, ou seja, gens Hispaniae.
conformada por Astur-cântabros, enquadrados na província visigótica da Galécia, conforme Regione Asturorum, Asturicensis Provinciae, Patriam Asturiensium ou Asturis, nem sequer com a criação da nova sé bispal de Oviedo, Ordum Gotorum Obtensium Regnum, Regnante in Oveto, Regnum Ovetenissum. Quando se indica, faz-se com a dignidade de Adefonsim Regis Calexiae et Asturiae. Apela-se à muito conhecida fórmula Ordo Asturorum para extrair a conclusão sobre a existência do reino Astur, ainda que nos estudos atuais preferem aplicar-lhe esta denominação à étnica mais primitiva da dominação muçulmana e com um caráter localista praticamente tribal. Desde Isidoro de Sevilha, os concílios toledanos, até todas as crônicas europeias e árabes, fazem referência a um único espaço territorial denominado Galécia, em latim Galéquia, que deriva da tradição romana e suevo-visigótica, que nada tem a ver com a realidade atual da Galiza, como alguns pressupõem e outros imaginam. Assim, logo, o reino reconhecido em todo o mundo era o da Galécia, e não o das Astúrias. Das aproximadamente 40 referências à denominação deste reino, apenas uma se cita um rei das Astúrias. 5 como rei da Galécia e Astúrias, nesta ordem, e a trintena restante sempre como rei da Galécia. Naturalmente, isso tudo leva para a inaceitável tradução de Modesto Lafonte do termo árabe Jalíquia, que estaria para Galéxia, ao qual este historiador traduz como Astúrias ou Leão indiferenciadamente, e que ainda podemos ler injustificadamente e com certa retranca em todos os autores atuais. Na história Vambi Regis, Musa, um godo mulade, se autodenomina rei da Espanha, sendo o único que se declara de sangue godo, enquanto nada semelhante temos nas crônicas referidas aos reis anteriores a Afonso III. Musa, como rei godo, mantém o antigo conceito estatal unitário gótico da Hispânia, com uma parte islâmica com o seu rei e outra setentrional com o seu rei. A falha de referências no termo Hispânia, a partir do relato dos acontecimentos de Covadonga, reforça a ideia suspeitada por muitos autores de que o alçamento teve uma origem local. Esta rebelião ao leste da província visigótica da Galécia esteve motivada principalmente pela conjunção de dois componentes. Primeiro, o religioso, já que é na Astúria onde se discute a questão da adoção de Cristo entre beato e etéreo. Segundo, o pessoal, em referência ao assassinato em Tui do pai de Paio, o duque cântabro Fáfila, às mãos de Witiza, descrito conforme a crônica albeldense, e que sem dúvida provocaria os contínuos enfrentamentos entre indígenas cântabro-astures e vascons com a metrópole visigótica de Toledo. Sem entrarmos nos pormenores da origem da presença árabe no solo hispânico, igualmente falsificada pela historiografia oficialista, podemos salientar, porém, o conflito religioso que vai supor a ruptura da província visigótica da Galécia, ou seja, aquele antigo reino suevo contra Toledo, origem, como havemos de ver, da falsificação histórica. Assim, a província visigótica da Galécia vai ser o reduto de ortodoxia frente às inovações pró-islâmicas da sé de Toledo, e que pretende no político a restauração da ordem goda numa nova sé, Oviedo, como única e legítima continuadora do poder visigótico. É nesse justo intre quando se racha a dependência de Toledo, agora considerada pagã e inimiga, legitimando uma nova sé, Ovetum, que curiosamente nasce, como vamos ver, dentro do território eclesiástico do bispado dumiense mindoniense, adscrito ao sínodo de Lugo.
Gostou do conteúdo? Siga o Quintal da Galécia através das redes sociais para aceder a mais conteúdos. Ajude-nos na causa da nossa língua comum.